Agora vem o capítulo 4 de Mateus, que é muito mal compreendido, e me perdoe, eu respeito todos aqueles que falam desta forma que eu vou falar agora, mas eu queria chamar a reflexão de vocês para entender melhor isso. Ele diz aqui, tentação no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Meu querido irmão telespectador, foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Ora, há um minuto atrás a voz disse que esse é o meu filho bem amado em quem me compraz. E esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Primeiro, eu gostaria de dizer a você que Satanás não existe. É uma figura folclórica persa, trazida pelos persas, pelo zoroastrismo, depois da libertação do cativeiro da Babilônia pelo povo de Israel. E segundo, se Satanás existisse, seria o último ser deste planeta a se aproximar de Jesus. E o que seria um contrassenso dizer que Jesus foi levado por o Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás. Ora, como se assim, foi entregue às feras. Precisamos refletir sobre isso. Eu respeito quem pensa diferente. Eu não estou aqui querendo criar polêmica, não. Eu estou fazendo uma reflexão racional à luz do Jesus que eu conheço, com o poder, com a luz, com a força, com o amor, com toda a energia espiritual e magnífica que ele sempre foi portador. Mas esse assunto vai continuar na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, que nós retornaremos em um minuto. Até já. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando agora que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Não. A palavra hebraica desse termo, a palavra é nissá. Nissá não é tentação, é provação. Jesus foi ao deserto ser provado na sua missão que ele ia abraçar. Você pode dizer assim, Jesus foi ao deserto refletir, meditar. O deserto é um lugar que nos convida à meditação, à reflexão. Eu já tive a felicidade de passar a noite num deserto. E é um lugar maravilhoso para você meditar, porque não tem nada, só sobra Deus. É um lugar que concita, convida e eleva o seu espírito a uma meditação muito superior. É assim que eu entendo. Jesus no deserto. Veja que os grandes iniciados foram ao deserto. Moisés foi ao deserto. Elias foi ao deserto. Jesus foi ao deserto. Quer dizer, a maioria, Davi foi ao deserto, compôs o famoso Salmo 23. Quer dizer, é um local de muita reflexão e que Jesus foi ali. E ele começou a pensar, depois de 40 dias e 40 noites, depois de ter jejuado. Jejuado aqui, gente, não é comer, ter deixado de comer, não. Foi de meditação. Jejum de orgulho, de egoísmo, de avareza, de inveja. Ele, durante esses 40 dias, ele se eliminou qualquer princípio inferior, material, humano, que pudesse influenciar e mudar a missão pura e iluminada que ele trouxe a esse planeta. E aí diz que ele teve fome e, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ora, Jesus, simplesmente, quando ele tem fome, ele se lembra que ele, com o poder que ele tinha, ele poderia transformar aquelas pedras em pão e matar a sua fome. Mas ele diz, bem, eu tenho que entender que, como representante maior de Deus no planeta, passar para a humanidade que não é só de pão que vive o homem. Não é do material que vive o homem, mas do espiritual. Então, nesse momento, ele separa o material do espiritual. O que alimenta o nosso corpo, o nosso espírito, não é o pão. O pão é o símbolo do alimento maior, mas o pão é físico.
E ele estava ali atrás de uma alimentação espiritual. Segunda reflexão. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo e disse: se és filho de Deus, atira para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a respeito, e eles tomarão pelas mãos, etc, etc. Ora, Jesus, meditando, se transporta ao maior templo sagrado de Jerusalém, para meditar, aonde todo mundo ia refletir, e aonde ele tinha ido já aos 12 anos, aonde ele já tinha ido em várias festas, onde ele conhecia muito bem. Então o pináculo do templo é aquele canto onde a muralha de Jerusalém se encontra ali, aquela parte mais alta, e ali Jesus começou a refletir, como se ele tivesse relembrando o Salmo e o Deuteronômio 6,16, quando o povo esteve no deserto, que foi alimentado pelo maná e não pelo pão. Então ele começa a dizer, ele diz assim: então o diabo levou a cidade santa e colocou, se és o filho de Deus, atira para baixo. Como filho de Deus, ele tinha todas as proteções, porque lá dizia o Deuteronômio 6,16, que ele dará ordem a seus anjos e eles se tomarão pelas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. E aí Jesus pensa, se eu agir assim, eu estarei tentando o próprio Deus. E aí ele pensa, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu estou, mais uma vez, pensando de requisitar o material e não o espiritual. E agora, meu caro, vem a questão da terceira colocação por Mateus, que começa a partir do versículo 8. Então o diabo tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha, gente, se Satanás existisse, seria a última figura qualificada para se aproximar de Jesus. Satanás não tinha luz, não tinha bens, só tinha o mal, era portador de tudo quanto é exatamente luz e trevas não se misturam. Onde tem luz não tem trevas, onde tem trevas não tem luz. Então ele nunca teria condições, seria a última figura do mundo a poder se aproximar de Jesus, que era a extrema pureza, extrema luz, extrema luminosidade. Então, analisem que Jesus foi ao deserto ensinar para nós como nos libertarmos do que é material e abraçarmos o que é espiritual. É assim que eu vejo. Essa reflexão. Aqui eu acho fantástico porque ele diz assim, que o demônio, o Satanás, a palavra Satã em hebraico é opositor, acusador, aquele que se opõe a uma ideia. Não é uma figura humana, como foi criada pelo homem, com chifre, cauda, tridente. Não. A palavra Satã é a mesma palavra que foi trazida para o grego como diabolos. E diabolo, em grego, é aquele que semeia a discórdia. Satã é aquele que alimenta uma ideia contrária. Veja que Jesus, em Cesareia de Filipe, ele diz depois aos discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, sofrer na mão dos sacerdotes. E Pedro, tomando a palavra, diz, não vamos permitir que isso aconteça. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. E Jesus estava dizendo que Pedro estava tendo uma ideia contrária ao que os profetas, ao que a história falava a respeito dele, e que ele tinha que passar por aquilo. Fazia parte da sua missão no planeta Terra. Então guarde aí por mais um minutinho, que nós já voltamos para concluir esse raciocínio, mostrando que Satanás nem existe, Jesus nunca foi tentado por Satanás, e que ele simplesmente foi ao deserto refletir. E nós vamos agora, na terceira e última parte, falar exatamente desses reinos do mundo que, segundo Mateus, o demônio ou Satanás mostrou a Jesus. Um minuto só, já retornaremos. Até já.
E agora, meus amigos, vamos continuar fechando a nossa terceira parte de hoje com a história de que Satanás levou Jesus a um monte muito alto. Ele já estava num monte muito alto. Quando você chega em Jericó, Jericó é uma cidade diferente, é a cidade mais antiga do planeta. Fica a 400 e tantos metros, 412 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade cheia de oásis. Você tem a cidade, tem o oásis, tem o Vale do Jordão, tem o Rio Jordão, tem o Monte Nebo, tem o Monte das Tentações, como a gente acaba de falar. E esse monte aqui, que Mateus fala que Satanás levou Jesus, se você chegar em cima do monte, chamado Monte das Tentações, lá, você vai ter essa vista exatamente de todos esses locais. Jericó, Vale do Jordão, Rio Jordão, Mar Morto. Você avista ali próximo às cavernas ruínas de Qumran, onde viveram os essênios. Então, simbolicamente, ali está deserto, oásis, vale, rio, montanhas, Mar Morto. Ali você tem um exemplo pequeno de todas as regiões do mundo, do planeta. Por isso que ele oferece, segundo Mateus, todos os reinos do mundo. É como se Jesus dissesse, aqui eu estou tendo a vista de tudo que existe no planeta Terra. E eu, como filho de Deus, com o poder que eu tenho, espiritual e material, se eu abraçar o material, eu serei rei de todas essas regiões, de todo esse planeta. Não que Satanás pudesse chegar e oferecer a Jesus o que ele não tinha. Mesmo porque o texto diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Como é que Jesus ia adorar Satanás para ganhar de Satanás o que Satanás não tinha? Satanás, se existisse, seria dono de alguma coisa? Teria alguma coisa material que ele fosse dono? Claro que não. Então Jesus, como filho de Deus, tinha direito a tudo como herança. Já era o dono. Não precisava de Satanás vir e pedir para ele adorá-lo para poder receber. Essa é uma reflexão espiritual de Jesus dizendo, eu estou avistando aqui Jericó, Vale do Jordão, Rio Jordão, Monte Nebo, onde Moisés esteve. Estou avisando ali o Mar Morto, o sopé aqui do monte, a cidade de Jericó. Aqui eu tenho um exemplo do planeta todo. De todas as suas estruturas, terra, água, deserto, montanha, vale, rio, tudo. Porque dá uma visão muito... Quando você chega ali em cima, em Jericó, eu fico vendo aquilo ali, me lembrando. Exatamente dessa passagem de Mateus, que ali reflete tudo que existe, todas as estruturas do planeta. E que se Jesus quisesse, ele seria dono absoluto. Mas o que é que ele diz? Vai-te, Satanás, vai-te de mim, pensamento opositor à verdade, à luz. Afasta-te de mim, trevas inferiores. Porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, eu não vou ceder a essa tentação, a essa provação de querer ser um rei material. E aí ele abraça o reino espiritual e declara em toda a sua vida, meu reino não é deste mundo. Ele disse para Pilatos, ele disse para muitas pessoas, falou em reino dos céus, em reino espiritual, em mundo espiritual, avante os humilhados de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então ele falava de um reino espiritual em detrimento de um reino material opressor, que o reino espiritual é o reino libertador. Então se você quiser dizer, depois do batismo, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para se refletir por um período suficiente para avaliar o seu poder e ensinar para nós como vencer as tendências inferiores e abraçar a sua missão espiritual. É assim que eu vejo o que Jesus foi fazer no monte, lá no deserto, naquele local que, embora desprovido
de tudo, mas dá uma visão realmente de tudo aquilo que existe no nosso planeta, em suas estruturas, em sua geografia, em sua história terrestre. Em resumo, Jesus rejeitou tudo que era material e abraçou maravilhosamente e cumpriu muito bem a sua missão espiritual. Nunca digam que Jesus foi tentado por Satanás. Primeiro, Satanás nunca existiu. E se existisse, seria o último a se aproximar de Jesus. Jesus foi ao deserto refletir sobre a sua maravilhosa e gloriosa missão que ele abraçou e realizou tão bem entre nós. Fique com ele. Até o próximo programa. É muita paz.